não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Note bem, no universo de Aristóteles, tudo é determinado pela causa final. E ele diz que Deus rege o mundo por atração. Deus não é um motor que fica lá empurrando. Quando ele usa a expressão primeiro motor imóvel, tá certo? Diz assim, esse motor é imóvel, significa que ele não fica empurrando o mundo. Né? Então, no parágrafo em que Aristóteles define Deus como a inteligência da inteligência, noesis, ou conhecimento do conhecimento, ou consciência da consciência, como queiram, né? Fica claro isso de como é que este ser, que é de natureza puramente espiritual, e cuja natureza consiste em conhecer-se a si mesmo, né? Como que ele pode mover os processos físico-químicos? Será que ele tem que ficar empurrando cada átomo? Não, ele rege o mundo por atração. Atração da forma final a qual tudo aquilo tende. É a atração da beleza divina, a forma da beleza divina. Né? Atrai a matéria. Houve um momento que Deus teve que criar a matéria, claro. Tá certo? Porém, a partir daí, ele não tem que ficar fazendo as coisas acontecerem. As coisas só existem em função da forma total do Logos Divino, que atrai tudo aquilo. Por exemplo, se você disser, olha, houve um dia um Big Bang. O que houve Big Bang? Certas forças físico-químicas se combinaram e produziram tudo que existe. Para que isso acontecesse, meu filho, é preciso que essas forças agissem umas sobre as outras de acordo com uma proporção matemática determinada. Senão não aconteceria nada. Quer dizer que se aquele acontecimento, né, não tem uma forma matemática identificável, nada aconteceu. E, no entanto, foi esta fórmula matemática em si que fez aquilo acontecer? Não. Por quê? Para que aquele acontecimento pudesse suceder num certo momento, é necessário que a fórmula dele já fosse válida muito antes de que ele acontecesse. Aliás, isso sucede em qualquer combinação química que você faça. Você pega aqui uma substância, a fórmula dela é X. Aqui tem uma outra substância, a fórmula dela é X. E se você misturar as duas, você sabe que vai dar uma terceira fórmula. Essa terceira fórmula já é válida muito antes de que você faça a mistura. Não é isso? Então, isso quer dizer que a totalidade do que existe e do que sucede já estava dado nas fórmulas matemáticas eternas que regem o mundo inteiro da possibilidade. E isso é o que? É a mente divina, é o Logos divino. O sujeito quer uma prova da existência de Deus? Eu digo, está aí. O Logos divino pré-existe a tudo o que acontece. O que é o Logos divino? A totalidade das fórmulas matemáticas de tudo o que pode acontecer. Desde quando existe isso? Desde sempre.
para que acontecesse num certo momento, com uma certa fórmula, é necessário que essa fórmula fosse válida antes. Quer dizer, se dadas tais substâncias ou tais forças, e se elas se encontrarem num determinado lugar, vai acontecer isso, x ou y. Então, vamos dizer, a existência, pré-existência eterna do Logos Divino é não só a coisa mais óbvia, como é a base de todo e qualquer conhecimento possível. Sem isso não é possível existir ciência. É? O sujeito sempre pode alegar, não, mas esta fórmula é apenas um conteúdo, né, pensado. Não quer dizer que exista alguém pensando isto. Eu digo, Zé Mané. E a existência de inteligência e consciência também não está abrangida nessas fórmulas? Se não estivesse, meu filho, não existiria consciência nenhuma. Se não, vamos dizer, a possibilidade matemática da existência de um ente biologicamente constituído, dotado de inteligência e consciência, não estivesse dado na fórmula inicial, esse bicho jamais poderia existir. Então, quer dizer, a existência de consciência e inteligência já estava dada na fórmula inicial. Então, o que é inteligência divina? É a possibilidade da sua inteligência, ô idiota. É claro, nossa inteligência é derivada, ela tem uma fonte eterna que a tornou possível e que continua tornando possível até agora. Então, quer dizer, isto tudo não é matéria de fé. Isto é a evidência das evidências, isso é a base de toda a ciência. Então, agora, se o sujeito acredita que existem certas leis da natureza, que podem ser expressas em fórmulas matemáticas, mas ele acredita que as fórmulas matemáticas foram inventadas por ele. Então, você está querendo dizer é que esta combinação que houve aqui não tem efetivamente essa forma. Foi você que a inventou e projetou lá. Então, a ciência é falsa, evidentemente. Ou a fórmula do acontecido está no próprio acontecido, ou das duas uma. Ou não aconteceu, ou aconteceu outra coisa que você não sabe. Mas se você consegue expressar matematicamente a forma de algo acontecer, é porque essa fórmula foi válida eternamente, muito antes de que acontecesse. Então isso aí que nós chamamos o mundo dos princípios. E isso aqui, o conhecimento, o entendimento do mundo dos princípios, uma visão, um vislumbre do mundo dos princípios, é o topo da filosofia de Platão e Aristóteles. Agora, aqui você vê que é possível, um filósofo tarimbado, de repente, confunde causa final com causa eficiente, com causa formal, e faz o samba do biólogo doido. Então, é claro, a alma é a forma do corpo, sim. Não há outra possibilidade. Agora, se você entende que para ser forma do corpo, ela tem que ficar empurrando o corpo toda hora, em vez de apenas ser a fórmula final a que a formação desse corpo tende, então você não entendeu nada, Aristóteles, não entendeu uma linha. Isso pode acontecer a qualquer um. Olha, eu tenho o maior respeito por Xavier Zubiri, eu considero um dos meus gurus, mas ninguém é infalível. Principalmente você se torna falível quando você quer bater num sujeito muito maior do que você. Porque o Zubiri, sim, Zubiri é grande, mas Aristóteles é Aristóteles, meu filho. Você veja, quando você lê livros de história da ciência, então o pessoal diz assim, olha, o sistema copernicano e a descoberta de Kepler invalidaram a física de Aristóteles. Você lê isso em toda parte. Eu digo, mas meu Deus do céu, o que eles invalidaram da física de Aristóteles? Uma linha, que é onde Aristóteles diz que as órbitas são planetárias, as órbitas planetárias são circulares, porque o círculo é a forma mais perfeita que existe. O que você vê que foi um lapso do próprio Aristóteles. Por quê? Quem disse a ele
que os planetas têm que ser a forma mais elevada que existe e que, portanto, eles têm que ter uma forma perfeita. Hã? Isso foi uma rateada de Aristóteles, evidentemente. Está vendo? O próprio Aristóteles comete isso. Aristóteles não diz que as mulheres têm mais dentes do que os homens? Disse. Veja, meu filho, o maior dos filósofos também dorme, também come, também tem indigestão, também tem dor de corno. Também... Então, em algum momento, o sujeito vai fazer uma burrada. Mostrei uma aqui do Zubiri, estou mostrando outra do próprio Aristóteles. Isso invalida a física de Aristóteles? Não, meu filho, porque a física de Aristóteles não é uma física. A física de Aristóteles é uma metodologia geral das ciências, a qual jamais foi refutada. Jamais. Quando você pega aí, qual é o suprassumo de metodologia da ciência? É o método Popper. E o método Popper é 3 linhas da dialética de Aristóteles. Tudo que Popper escreveu são 3 linhas da dialética de Aristóteles. Daquele método da refutabilidade, da falseabilidade. Eu digo, mas meu Deus, isso aqui é pura dialética de Aristóteles. Então o que o Popper inventou? Nada. Ele pegou um pedacinho do Aristóteles e fez aqui num cavalo de batalha. E os outros, quando pegam um pedacinho errado de Aristóteles, derrubamos Aristóteles. Eu digo, mas meu filho, quem você pensa que é? Ninguém vai derrubar jamais Platão e Aristóteles. Ninguém jamais. Isso é impossível. Porque eles delimitaram o horizonte de pensamento filosófico possível. Nós nos movemos dentro da esfera deles. Faça você o que fizer, você é um platônico, é um aristotélico, é as duas coisas. Não há mais nada. Não existe realmente mais nada. O Locke já tinha razão. Quer dizer, eles escreveram aquilo e os caras ficaram botando um monte de nota e rodapé. Nas notas de rodapé você pode corrigir alguma coisa. Mas você dizer que com uma nota de rodapé você vai invalidar a obra inteira, é tão ridículo que não merece ser levado em conta. Mas você vê, a história, e sobretudo a história da ciência, a história da cultura, está tão cheia de falsidade, de burrada, né, que eu acho que vai ser preciso fazer tudo de novo. Porque quando você pega as melhores obras, as melhores, tem certos erros, mas tão gritantes, que modificam o conjunto da interpretação que o sujeito está criando. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui um autor que eu tenho uma apreciação enorme, Georges Gusdorff, filósofo francês, nessa sua obra magna, que se chama As Ciências Humanas e o Pensamento Ocidental, que é uma obra em 13 volumes, onde ele escreve toda a história das ciências humanas. Né? Quando chega aqui, vamos dizer, no volume 3, parte 1, porque são 3 volumes, mas alguns são subdivididos em mais volumes. Né? Quer dizer, é uma coisa monstruosa. Ele diz aqui: a revolução copernicana, tal como a realizou Galileu, consagra a derrota dos fazedores de horóscopos. Eu digo, espera aí. Os horóscopos entraram na moda depois disso. E adquiriram uma autoridade formidável. Né? Na Renascença até o século XVIII. Foi no século XVIII que eles começaram a acabar. Eu digo, como é que você está deslocando Galileu para o século XVIII? Quer dizer, aqui tem um erro de 2 séculos. Um erro de 2 séculos é, vamos dizer, é como o samba do crioulo doido, é você dizer que, né, digamos, o rei Luís XIV proclamou a República no Brasil. Olha, eu conheço a história da astrologia, eu estudei. E agora tem mais uma obra muito boa, de Nicholas Campion, História da Astrologia, e onde você vê que a moda da astrologia veio junto com a modernidade, não foi antes. Agora, curioso é que, na mesma linha, né, ele diz aqui: a Revolução Copernicana, tal como a realiza Galileu, consagra a derrota dos fazedores de horóscopos. Ela arranca ao domínio dos doutrinários eclesiásticos o domínio experimental do saber positivo. Então, quer dizer, caiu tudo junto. Caiu a astrologia e a autoridade dos escolásticos.
Eu digo, eu não sabia que os escolásticos eram astrólogos. Né? Ao contrário, conforme eu expliquei na aula passada, durante o período de predomínio escolástico, havia uma espécie de consenso entre os grandes escolásticos a respeito do negócio da astrologia. Por um lado, eles acreditavam que existia uma influência planetária, ou algum fenômeno a ser estudado, coisa na qual Copérnico e Galileu acreditavam igualmente. Né? E Newton, e todos os demais, Bacon, todos eles. Por outro lado, eles condenavam abertamente a horoscopia, ou seja, a leitura de horóscopo, por ser baseada numa técnica inexistente. Quer dizer, do fato de que você desconfia que exista, né, uma relação entre os fenômenos planetários e os fenômenos terrestres, não se deduz que você conheça tudo a respeito e tenha uma técnica suficiente para você aplicar em cada caso individual e fazer a leitura de horóscopo por horas. Né? Ele, bom, nós sabemos que existe alguma relação entre uma coisa e outra, nós não sabemos qual seja. Né? Podemos ter uma dica ou outra, como por exemplo não foi dado por essa pesquisa Gauquelin. Né? Nós sabemos que é possível identificar certos grupos profissionais conforme o seu horóscopo de nascimento. Então, bom, eu acho que até o momento, isso é tudo o que se sabe em astrologia. A única coisa que foi testada mesmo é isso. Então, é o seguinte, você pega o horóscopo de um sujeito que tem um horóscopo de médico, você dirá que muito provavelmente ele é médico. Pronto, acabou a sessão astrológica. Quem vai pagar por isso? Você quer dizer, não, eu vou casar, eu vou comer a fulaninha, eu vou ficar rico, papai. E o astrólogo vai dizendo, blá, 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 injeção de linguiça, evidentemente. Então, os escolásticos tinham a posição equilibrada, científica e certa a respeito. O fenômeno existe ou parece que existe. Mas não temos uma técnica suficiente para dizer tudo isso que os astrólogos estão dizendo com base nesse pretenso conhecimento. Ora, o que acontece na modernidade? O que acontece, primeiro eu expliquei na aula passada, com a reforma protestante surgiu a ambição de criar novas interpretações bíblicas, independente do que os escolásticos tinham desenvolvido. E uma das primeiras linhas de interpretação foi comparar, vamos dizer, a cronologia profética com a cronologia astrológica. Segundo fenômeno, aconteceu que com a formação dos estados nacionais, a cultura europeia, que tinha uma certa unidade determinada, vamos dizer, pela unidade de língua e pela unidade das universidades, que na Idade Média, por exemplo, no mesmo lugar, lecionavam pessoas das mais diferentes origens, né? Então, como por exemplo Santo Alberto Magno, que era um francês, São Tomás de Aquino, que era um italiano, e Duns Scott, que era um escocês. Todos eles falando latim. O corpo docente de uma universidade medieval era gente de tudo quanto é lugar. E a ideia de nacionalidade simplesmente não existia. Quando se formam os estados nacionais, então aqueles governos interessados em se sobrepor de um lado à igreja e de outro lado ao império, né, se autoconstituem como imperadores, por assim dizer, e como fundadores de novas religiões. E criam culturas nacionais em línguas nacionais. E automaticamente a formação dessa nova classe de pessoas importantes alimenta a indústria dos horóscopos. Porque todos os reis, os nobres, todo mundo quer ter o seu horóscopo. Agora, você imagina Santo Tomás de Aquino, o Santo Alberto Magno, saindo lá do mosteiro, saindo da universidade para consultar um astrólogo. Impossível. Hã? Então, a ascensão de um novo tipo social, de um novo tipo de autoridade, um novo tipo de prestígio, gera uma nova forma de lisonjear esse prestígio, que é lendo os horóscopos dos fulanos. E isso acontece justamente a partir desta época. Ou seja, o momento em que George Gusdorff assinala como fim
do prestígio dos horóscopos é justamente o momento em que está nascendo o prestígio dos horóscopos. Mas olha que erro monstruoso e imperdoável. É um mico, não é um mico, isso é um orangotango, esse é um King Kong da história da cultura. E, no entanto, este erro está disseminado por toda parte. Por quê? Esses camaradas fazem história pela coerência dos estereótipos. Baseado, sobretudo, às vezes, vamos dizer, numa visão depreciativa. O Gusdorff nem sempre faz isso, é claro. Ele tenta ser compreensível e tenta ser honesto. Mas o Gusdorff é um sujeito de origem protestante. Então, evidentemente, a igreja medieval para ele é tudo um bando de ignorante. Então, ele acredita nessa história de que a autoridade eclesiástica sufocou o desenvolvimento das ciências. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.